Olá, amigos da Bíblia, tudo bem com vocês? Vamos dar início no vídeo 85, leis com relação a escravos. Estes são os estatutos que lhes proporás. Êxodo 21, 1. Relação com escravos. Então a pergunta que se faz era o seguinte: Deus permitia que seu povo tivesse escravos? Não é? Porque a escravidão hoje é uma coisa tão absurda para nós, né? E a gente dizer assim, um Deus que é tão maravilhoso permitia que seu povo tivesse escravo? Que coisa estranha é essa, né? Bom, então precisamos entender alguns conceitos. Primeiro, nós estamos falando de uma cultura totalmente diferente da que vivenciamos na atualidade. A cultura era outra. A escravidão na Bíblia não era baseada exclusivamente em raça, por exemplo, o negro escravizado, o índio, enfim, esse tipo de coisa. As pessoas não eram escravizadas por causa da sua nacionalidade ou por cor da sua pele. Nos tempos bíblicos, a escravidão era mais um status social. As pessoas vendiam a si mesmas quando não conseguiam pagar os seus débitos ou sustentar a sua família. Então o conceito de escravidão era um conceito diferenciado do que existe hoje, né? Não era ao todo só a situação de uma pessoa por causa da sua raça ou da sua cor. No Novo Testamento, às vezes, médicos, advogados e até políticos eram escravos de outra pessoa. Na verdade, algumas pessoas escolhiam ser escravas para ter todas as suas necessidades providas pelos seus senhores. A Bíblia definitivamente condena a escravidão baseada na raça, porque ensina que todo ser humano é criado por Deus e feito à sua imagem. Está escrito em Gênesis capítulo 1, 27. Ao mesmo tempo, o Antigo Testamento permitia e regulava a escravidão econômica. Ou seja, as pessoas naquele tempo, eles poderiam ser escravos. Ele estava passando uma necessidade tão difícil, ele estava vivendo uma vida tão complicada, às vezes não conseguia se sustentar, vivia numa situação difícil, ele se sujeitava à escravidão. Por quê? Porque o seu senhor, ele se vendia a uma pessoa que ia sustentar em troca do trabalho. Ele não recebia nada, mas ia sustentar, ia ter as suas necessidades providas. Então olha só que interessante o que diz, né? O Êxodo 21, 2. Então a gente precisa entender isso, né? Escravidão não só por motivos raciais, mas sim uma escravidão econômica. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Então qual que é o conceito? O que ele está dizendo? Você tem um escravo. Qual a nação dele? Ele é hebreu. Ele, enfim, por algum motivo ele aceitou ser escravo. Por causa de uma dívida que ele tinha, não conseguia pagar ou não conseguia se sustentar. Ele era escravo. Então, mas a lei dizia o seguinte: se ele for hebreu, vai ser o seguinte: ele se torna escravo por um montante de dinheiro. Normalmente a pessoa praticamente se vendia. Olha, eu preciso ser escravo porque eu tenho uma dívida grande, vou acabar perecendo por causa dessa dívida, então eu me vendo por tanto. E o seu senhor ia lá, via, porque falou que até um médico podia ser. Então se a pessoa tivesse condições e queria um escravo médico, você já imaginou você ter um médico aos seus cuidados sem teoricamente pagar nada, né? Ou seja, não ter um custo mensal com ele, porque você já o comprou no início. Então ele se tornava escravo. Só que existia uma lei. 7 anos depois, independente então dele pagar ou não, ele era livre. Então era um trabalho de 7 anos que ele ia fazer e ele era livre sem dinheiro. Tá certo? Então se ele fosse um escravo hebreu, 7 anos, ele trabalharia 6, né? Quando completasse 7 anos, ele era liberto. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Está escrito em Êxodo 21, verso 3. Então ele entrou na escravidão lá com seu senhor casado, ele vai embora casado. Ou seja, a sua esposa vai ser liberta com ele. Certo? Então a pessoa se colocou como escravo, recebeu por isso, pagou sua dívida, enfim, se sustentou.
Mas passados 7 anos, se ele era casado, ele sai com a sua esposa. Agora, se o seu senhor lhe houver dado uma mulher, então, por exemplo, ele era solteiro, mas chegou lá no meio do tempo que ele era escravo, foi-lhe dado uma mulher, e ele houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Êxodo 21:4. Então ele era solteiro, e no tempo que ele era escravo, ele se casou e teve filhos, né? Quando completar os 7 anos, ele vai, mas vai sozinho. A mulher e os filhos continuam escravos. Mas isso não é certo. Mas então, era a lei era assim, né? Agora, mas se seu servo expressamente disser: eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, não quero ser livre, então o seu senhor levará aos juízes. Olha, tem esse escravo aqui, eu tinha que libertar ele porque ele já fez 7 anos, mas ele não quer ser livre. E olha só, levará aos juízes e fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. E ele o servirá para sempre. Êxodo 21:5 ou 6. Então esse escravo, por algum motivo, ele diz: não, eu estou bem aqui, não quero ser livre, não vou voltar para o lugar onde eu estou sofrendo, eu quero continuar. Levava isso e furava-lhe a orelha com uma sovela, né, com um furador de orelha, e então aquela marca na orelha o fazia permanecer escravo para sempre, porque ele mesmo aceitou. Isso foi resolvido perante juízes. Fala a verdade, você não sabia isso, né, que estava escrito na Bíblia, né? Tá vendo? Então são informações interessantes, né, culturalmente. Se o homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta com os escravos homens. Se ela não agradar ao seu senhor que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros, por isso seria deslealdade para com ela. Êxodo 21:7 e 8. Então, um homem tinha uma filha e ele resolveu vender a filha como escrava. Nossa, que situação. Mas às vezes, pessoal, se fosse uma questão econômica, estava ali eles passando necessidade, e ele percebendo que aquele homem ia tratar a filha bem, ia ser uma empregada ali, uma escrava, poderia ser feito isso. Na época era tido como normal, né? Então a pessoa lhe dava o dinheiro, e então a filha iria para o lado lá, mas já não como filha, como escrava. E o que está dizendo a lei? A devolução. Por algum motivo, aquela pessoa disse: não gostei, não quero, desfaz o negócio. O pai devolveria o dinheiro e a filha voltaria de escrava, passaria a ser filha do seu pai novamente, certo? Então ela voltaria ao status de filha. Isso está escrito, né, em Êxodo, voltando aqui, 21:7 e 8, né? Muito bem. Se o seu senhor escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Então agora a evolução, né? Êxodo 21:9. Imagina que ela era uma escrava, mas ela era uma boa pessoa, tranquila, e enfim, e aquele seu senhor resolveu dar ela ao seu filho como esposa. Então ela deixaria de ser escrava e passaria a ser nora, ou seja, filha, né, praticamente, do seu senhor, do marido ali, então, daquele homem. Então era o status. Isso está escrito na lei, que era para deixar claro, né? Se o senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Êxodo 21:10. Então, como naquele tempo poderia ter um segundo casamento, um terceiro, enfim, desde que a primeira mantivesse a sua condição, né, de alimento, de roupas, os direitos conjugais dela, né? Então isso poderia acontecer. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Então eram os direitos de propriedade, né? Êxodo 21:20, 21. Se alguém ferir o seu escravo ou escrava no olho e a cegar, terá que libertar o escravo como compensação pelo olho.
olho. Se quebrar o seu dente, um dente de um escravo ou de uma escrava, terá que libertar o escravo com compensação pelo dente. Êxodo 21, 26, 27. Então nós estamos aqui só falando algumas leis, por mais diferentes que seja da nossa cultura. Nós estamos falando de quase 4.000 anos atrás, né? Era totalmente diferente, mas isso é que, para você ver que tem escrito na Bíblia, é o Velho Testamento, está ainda se formando uma lei, está ainda se formando uma sociedade. A sociedade era vista na época, era uma sociedade que vivia, que precisava ter tudo escrito, né? Então, mas nós paramos por aqui. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí. Se você quiser continuar recebendo vídeo como esse, inscreva-se no canal. Tudo de bom, foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Tchau.